Olá pessoal, bom dia! Conforme solicitado, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre processos inflamatórios. O processo inflamatório é algo natural no organismo, a gente está constantemente inflamando, desinflamando, inflamando, desinflamando. É um processo que pode ser por uma infecção, seja ela viral, como a Covid-19, bacteriana, como um dos principais exemplos mais comum em clínica H. pylori, e também fúngica, como um dos principais exemplos, o fungo Cândida. Então, nós estamos constantemente em contato com esses micro-organismos, então nosso corpo ele está sempre nos defendendo. E pode ser gerado também por uma lesão, seja ela uma lesão aguda, um acidente, um trauma, ou também uma lesão crônica. O que é essa lesão crônica? Um exemplo muito interessante é o processo de glicação. É o processo de açúcar demais na corrente sanguínea, comum no diabético. Mas olha que interessante, muitas pessoas magras têm resistência insulínica. E essa resistência, ela gera aumento da hemoglobina glicada, que é um dos 5 parâmetros de longevidade, dos 5 exames que nós temos que fazer sempre, indicando esse aumento de glicação, agressão, lesão a tecidos, que os principais a serem alterados é o sistema da visão e o renal. Por isso que os diabéticos normalmente têm esses primeiros sistemas. Só que também o cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo. Então, essa aglomeração celular, essa aglomeração que é uma forma de reação do corpo, que deveria ter uma relação no máximo 6:1, 6 de inflamação para 1 de anti-inflamação, a gente acaba, dependendo do paciente, chega a 26:1. É um paciente altamente inflamado. Então, os alimentos consumidos diariamente com alto poder anti-inflamatório são de grande valia para esse processo. Quais são eles? Os principais. Sem sombra de dúvidas, a cúrcuma longa, a cúrcuma em pó, ela é um potente anti-inflamatório natural. Eu gosto muito de passar para o paciente o shot de manhã com cúrcuma, canela, é uma pontinha de faca de cada. Cúrcuma, canela, gengibre, o extrato de própolis e o limão, em alguns casos, para poder fazer um shot com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Além disso, nós temos o óleo de peixe de boa qualidade, ômega 3 de boa qualidade, é um super concentrado, é aquele que em uma cápsula ele contém pelo menos 200 mg de DHA e 300 mg de EPA, esse é um ômega 3 de boa qualidade. Para os pacientes que não tem um processo inflamatório exacerbado ou qualquer alteração nos exames, a gente tem alguns parâmetros de inflamação que eu já falo, é um paciente que só quer manter saudável, ele pode usar 2 cápsulas desse bom ômega 3 por dia. Se o paciente ele tem um problema já de hemoglobina glicada alta, algum processo inflamatório, eu coloco até 6 cápsulas disso por dia para o processo de tratamento. É muito, muito interessante o que a gente consegue. Frutas e verduras, que é a base da nutrição, são alimentos também naturalmente com fonte antioxidante e com efeito anti-inflamatório. É muito importante que façamos os parâmetros de inflamação no nosso check-up geral. Os principais são a própria hemoglobina glicada, que eu comentei, ela tem que estar até 5% na corrente sanguínea. Acima de 5 a gente já fica de olho aberto, que há um processo de glicação. PCR ultrassensível, que é a proteína C reativa ultrassensível, ela é também um dos 5 parâmetros de longevidade, ela me indica processo inflamatório crônico e agudo. Então, pessoas que têm uma infecção, que têm uma gripe, um trauma, ela vai aumentar a PCR. Mas as pessoas que têm crônico, é isso que causa oxidação de LDL, lesão nos vasos, acometendo, no caso, aglomerando essa placa de arteroma, causando infarto. Então é muito importante que PCR ultrassensível, porque eu não quero saber no exame se é abaixo de 6, eu quero saber quanto abaixo de 6. Ele é 3, 2, se for 3 um resultado de sangue, ainda assim é alto, tem que estar abaixo de 1, sempre abaixo de 1, para me indicar a longevidade, ok? Ceruloplasmina também é um parâmetro de longevidade, ele é um indicador de cobre na corrente sanguínea. Um muito legal, que é muito comum os médicos pedirem, que é a ferritina. A ferritina ela é um indicador direto
perdão, direto não é a palavra, mas o melhor indicador de ferro no nosso corpo. Ferritina tem que estar até 120 no máximo. Acima de 120, a gente já começa a suspeitar que está começando o processo de inflamação crônica. Se tiver entre 250 e 300, é inflamação crônica. E aí a gente tem que entrar com condutas nutricionais. A principal é diminuir o consumo de carne, porque carne em excesso inflama. Todos os tipos, principalmente a vermelha. Então isso é importante. Aí uma conduta legal é trabalhar com chá. O chá verde é um potente anti-inflamatório, anticancerígeno e ajuda a aumentar a capacidade de queima de gordura. Nesses casos com ferritina alta, eu peço para o paciente ingerir o chá verde após as principais refeições. Não podemos esquecer que quando se trata de inflamação, a gente precisa aumentar a nossa barreira de defesa. Quais são os principais minerais que me ajudam nesse aumento de barreira de defesa? Zinco, o selênio. O zinco está muito em alta aí na Covid, né? O zinco, o selênio e também os nutrientes, os probióticos que me ajudam a melhorar a nossa flora bacteriana. O ômega 3 também faz isso, a vitamina D faz isso. E os probióticos fazem isso. Tem até um artigo muito legal mostrando prevenção e tratamento da Covid com o uso de probióticos. Probióticos, eles desinflamam o indivíduo, mas temos que descartar a hipótese de parasitas, porque não adianta falarmos eu não estou falando com o uso de ivermectina não, eu estou falando com o uso de fitoterapia natural. Losna, Santa Maria, cravinho, me ajudou muito nesse processo de desparasitação natural. Descarta a hipótese de parasita porque ele defende o micro-organismo, ele vai proteger o vírus, proteger a bactéria, proteger o fungo e não vai deixar você tratar. Então é importante que faça isso. Também, além dos parasitas, a gente tem os metais pesados que começam a proteger aquilo que a gente quer eliminar no nosso corpo. Então a importância também de fazer desintoxicação de metais pesados pelo menos anualmente. Posso em um próximo vídeo, se vocês tiverem interesse, me peçam por aqui o assunto sobre como desparasitar e como desintoxicar. Um grande beijo a todos e um bom restinho. Creio que eu ainda vou estar aqui, mas se eu não mandar um vídeo, eu quero desejar feliz Páscoa a todos. É um momento de renovação, é um momento em que de renascimento, é isso que a gente tem que pensar, sempre pensamentos positivos.